Um ponto importante que nós já temos que saber de arrancada para nós falarmos sobre a questão da identificação da área mais crítica da vida é compreender que se você não sabe, não vê, não entende, não reconhece qual é a sua área crítica da vida, você vai ter muita dificuldade de saber o que exatamente você precisa corrigir, né? O que exatamente você tem que mudar. E você vai entender hoje, no decorrer, que o que acontece é que as pessoas, às vezes, elas estão com tantos problemas, com tantas situações difíceis, que elas acabam não entendendo exatamente onde é que é o ponto. E aí vocês vão também saber, através do nosso conteúdo de hoje, por que é importante, quais são os motivos que são importantes para nós fazermos essa identificação da nossa área mais crítica, que é justamente nós entendermos o ponto da mudança, né? O ponto da virada. Qual é o teu ponto da virada? Então, nós temos quatro grandes áreas da vida que estão subdivididas em 12. Então, veja que a área crítica é aquela área mais difícil para você no momento. É aquela que você está sentindo dificuldade de olhar para ela. Então, é justamente você mudar o que causaria um impacto muito grande nas demais áreas, nos demais setores. Porque geralmente a área crítica, ela está num fervo, ela está tão difícil que ela já está impactando nas outras áreas, então você dificilmente consegue identificar. Ah, é exatamente esta área, não é esta, não é essa. Porque às vezes você vai perceber que parece uma e a raiz está no outro ponto. Então, também nós temos que entender que existem situações de haver mais que uma área da vida doente ao mesmo tempo. Então, às vezes a pessoa não está complicada apenas na situação financeira. Às vezes ela está complicada na situação financeira, está complicada na situação de saúde e acaba tudo impactando lá na questão de relacionamentos afetivos. Então, isso também acontece. Mas mesmo com várias áreas estando prejudicadas ou várias áreas estando comprometidas, várias áreas estando difíceis, sempre vai existir aquela que é a mais crítica e que é aquela que você tem que entender por onde começar. Está certo? Por isso a importância de um bom diagnóstico, tá? E por haver mais que uma área difícil, né? Para que a pessoa não confunda. E aí ela acaba, às vezes, não entendendo qual é a origem, a raiz do que pode estar interferindo, como nós já falamos agora há pouco. Um exemplo disso que eu quero trazer para vocês é justamente o fato de eu ter atendido um casal que haviam sérios conflitos afetivos. Então, o casal ele estava com problema, eles sentiam que o problema era na afetividade. E quando eles chegaram até mim, para que nós pudéssemos trabalhar a mentoria, fazer a investigação, fazer um bom diagnóstico, logo no primeiro encontro a gente já identificou o problema. Então, na visão deles, realmente a área crítica era a área de relacionamentos. Então, eles vieram pronto para trabalhar isso. Então, eles chegaram na mentoria colocando para mim o seguinte: Simone, o nosso problema é em relação afetiva. Mas no decorrer da nossa conversa, o que nós percebemos? O que eu fui levando eles a entender, né? Porque começou a ficar muito claro que a área crítica, no caso deles, não era relacionamento. Eles se gostavam muito, se davam muito bem, mas eles estavam tendo complicações na área de afetividade devido à área profissional não estar organizada. Porque a área profissional, ela acaba envolvendo a sub-área das finanças. E aí, o que acontece? Eles estavam apresentando problemas de dinheiro, né? Consequentemente, eles estavam com dificuldades em manter a qualidade de vida do casal.
Então, eles não conseguiam mais viajar, eles não tiravam folga, não tinham tempo um para o outro, e eles estavam achando que o problema era na relação. E sendo que esta área, ela estava apenas sendo interferida pela sub-área de finanças, de dinheiro, pela falta de dinheiro. Vocês entenderam? Então, olha como é sério você fazer uma identificação da área mais crítica, para você entender qual é o ponto. Eu posso trazer mais um exemplo para vocês, como no caso, às vezes a pessoa, ela não, lá na área emocional, né, lá na área do equilíbrio emocional, uma sub-área, ela pode não estar exatamente equilibrada emocionalmente com certos traços da vida dela, e aí ela tornando-se incapaz, né? Nós já falamos sobre isso numa outra live. Ela tornando-se incapaz, o que que ela faz? Ela faz com que ela não consiga fazer as mudanças em algumas outras áreas. Então, ela vai olhar, por exemplo, na área da intelectualidade e ela vai dizer, poxa, mas eu não sou bom em produzir, eu não consigo criar projetos, eu não estou conseguindo fazer coisas novas. Quando, na verdade, ela vai dizer, a minha área crítica é a intelectualidade. E não é. A área crítica pode ser a área emocional. A pessoa se auto-boicota, não deixando ela chegar no processo intelectual. Vocês entenderam? Como também, muitas vezes, o processo da pessoa não é profissional. Ela está com dificuldades, é na área emocional. Então, essa importância de você fazer corretamente a identificação, ela é fundamental. Então, no caso desse casal, que eu trouxe esse exemplo para vocês, quando eles entenderam que o problema não estava em organizar a vida afetiva, não era na área de relacionamentos, e sim na área profissional, na sub-área das finanças, eles se uniram mais e eles juntaram forças para que eles pudessem fazer a organização de vida na área adequada. Então, tu veja, quando eles se viam com problemas em relacionamentos afetivos, eles não conseguiam se ajudar naquela área que estava sendo impactada. Porque um criticava, o outro criticava, achando que um era o problema, não o outro era o problema, aí vinha a culpa, vinha uma série de situações. Aí, no momento que eles perceberam, o que começou a acontecer? Eles se juntaram, eles se fortaleceram, eles disseram, mas espera aí, a gente se dá bem, a gente se gosta. Outra coisa está tirando o nosso sossego, outra coisa está gerando um conflito na nossa vida. Está certo?